Paz, meus amigos, irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, que a unção de Deus possa ser derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa e tua família, poderosamente, em nome de Jesus. Eu lhe peço, por favor, que você possa compartilhar, para que as pessoas possam se inscrever também, e que possa ser abençoado, alcançado pelo Deus de Israel, em nome de Jesus. A mensagem de hoje, o pecado nos faz afastar de Deus. O pecado nos faz afastar do Senhor, o Deus de Israel. E vou meditar aqui e ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vista e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possa ver. A Bíblia nos diz assim: aconselho-te. Por exemplo, no mundo, nós viemos no mundo, está cheio de pecado. O pecado, ela é espiritual. O pecado, ela é espiritual. E a gente vê ela como invisível. Porque, fala assim, unge, colírio nossos olhos, para que pudesse ver, para que pudesse sair a escama, para que pudesse ver, sentir, entender. Porque o que nós vivemos no mundo cheio de pecados, Jesus disse que o pecado, ela vem desde do princípio da terra, desde a fundação do mundo. O pecado já está na terra. Mas assim, por que existe o pecado? O pecado, ela é espiritual, e o pecado, nós vivemos no pecado, mas o pecado não tem que viver em nós. Por que tem a lei? Nós temos a lei de Cristo. O Senhor nos passou a lei ela é puro, a lei é uma luz, a lei é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele disse para que tudo pudesse cumprir na lei de Moisés, dos profetas e do Salmo de Davi. Porque a Escritura fala que sobre a lei é o Senhor Jesus. Quando a gente temos a lei dentro de nós, quando a gente estamos vivendo num mundo cheio de pecado, você pergunta assim, mas por que o mundo cheio de pecado? Eu não estou entendendo. Porque para a gente conhecer o que é pecado, o que não é pecado, basta você guardar o mandamento do Senhor no teu coração e a lei na tua mente. Fala lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Quando você começa a conhecer, começa a entender o que é o pecado, o que é iniquidade. Quando o pecado sai dentro da gente, a gente está mais longe. Quando a gente começa a comprar o ouro refinado, como o Senhor diz, aconselho-te comprar o ouro refinado como fogo. Porque no fogo, o fogo simboliza a unção. Lembra que Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário pelo nosso pecado? O Senhor Jesus pagou o preço muito alto. Mas a gente compra, mas nós não paga. O nosso preço que a gente paga é o tempo que a gente gasta. O tempo que a gente paga é o tempo que a gente gasta para Deus. Nos entregar o tempo para Deus. É igual aquele tempo que fala assim, eu mexo no Facebook 3 horas, 4 horas, mexo na internet, assiste o filme 1 hora e pouco. Isso você está gastando a tua energia para aquilo. Da mesma forma para Deus. Gasta 10 minutos para orar. Gasta 1 hora ou 15 minutos ou 2 horas para meditar a palavra todos os dias. Gasta 5 horas
para jejuar, poucos tempos para Deus. Porque quanto mais você aproxima de Deus, quanto mais você medita, quanto mais você vai buscando na meditação da santidade, da verdade, da palavra de Deus, quanto mais você vai aproximando, mais a santidade vai aumentando, mais a presença vai aumentando e o pecado vai diminuindo. Porque nós somos pecadores, mas a gente não pode praticar pecados. Quando você pratica a palavra de Deus, você está afastando do pecado, você está abandonando o pecado. Por isso que fala, por isso que a Bíblia diz que o caminho é uma justiça. O que adianta a gente ser justo e se nós não for justiça? Porque é a justiça que nos faz dar espada contra o mal. É a justiça de Deus que nos faz aproximar do Senhor. Nós precisamos viver a justiça, usar a justiça do Senhor contra o pecado, contra o mal. Por que fala assim? Paulo disse assim: como eu conheci a cobiça, o pecado que sai em mim. Ou seja, se você é cobiçoso e tem a lei e fala não cobiçarás, porque aí é o pecado. Você está tirando o pecado, você está pagando o preço, você está renunciando o pecado para longe de ti, para que pudesse aproximar de Deus. Porque Davi, quando ele pecou, caindo com Batseba, a esposa de Urias, o soldado dele, o pecado plantou nele. Quando você planta o pecado, ela vai aumentando aos pouquinhos. O tempo vai passando e ela vai aumentando. E vai te fazendo afastar de Deus. Adão é a mesma forma, Adão e Eva. Quando eles comeram a maçã proibida, a árvore proibida, ele plantou o pecado, foi afastando. Quando ele não foi pedir perdão para Deus, não pediu perdão para Deus, se consertar, para não deixar o pecado aumentar entre nós. Não podemos deixar o pecado aumentar. Porque quando peca, nós não fica bem, fica incomodado. A gente fica incomodado. O espírito do mal começa a condenar nossa mente. O pecado, ela pesa o nosso coração. O pecado nos faz ficar longe de Deus. Não é o Senhor que nos fica longe de nós. Não é o Senhor que nos abandona. Não é o Senhor que nos deixou. É nós que deixamos o Senhor. É nós que abandonamos o Senhor. É nós que afastamos do Senhor. Porque nós somos pecadores. O Senhor, Ele é puro. Ele é limpo. Não tem como misturar o pecado com a pureza. Não tem como. O pecado, ela é separado da impureza. O pecado, ela é separado do puro, da pureza. Quando você se arrepende, quanto mais você aproxima do Senhor, mais unção de sabedoria aumenta, a unção de entendimento aumenta, os dons espirituais destrava. Quanto mais você aproxima de Deus, mais a presença do Senhor aumenta em nós. Quanto mais você busca ao Senhor, por isso que Jesus diz: buscare primeiro o reino do céu, depois a tua justiça, e muitos serão acrescentados. Ou seja, busca o que está limpo lá no céu. Lá no céu é limpo, é puro, está cheio de coisas preciosas para nossas vidas, cheio de coisas limpas para nossas vidas, do que nós. Jesus falou isso para nós, não pensar em nós, primeiro pensar no Senhor. Busca nele primeiro, depois para ti, e muitas das coisas vão acrescentar. E você vai ver o resultado melhores. Você vai ver os resultados maiores. Você vai ver os resultados preciosos na tua vida. Depois que você for buscar no Senhor, pela palavra de Deus, aproximando de Deus, e você vai ver o efeito fluindo. Você vai ver fluindo, você vai ver o grande efeito, o que está acontecendo. Por isso que diz, ungirá o colírio nos nossos olhos. Você vai começar a ver, você vai começar a sentir, você vai começar a experimentar o que é errado, o que é certo. A escama
começa a cair dos olhos. Você começa a ver o que é o pecado. Você começa a ver o que é falso, o que é mentira. Você vai começar a ver aquilo que você jamais tem visto. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no ministério, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja na vida familiar, seja na vida conjugal, em todas as áreas. Você vai começar a compreender com teus olhos. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você fica abençoado. Quanto mais você aproxima de Deus, mais você enxerga, em nome de Jesus. Essa é uma palavra para você. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.